Ei, povo de Deus! Vamos dar início à nossa novena em honra a São José. Só escrever aqui e fixar já o comentário. Sejam todos bem-vindos à nossa novena em honra a São José. Hoje o nosso quarto dia. Bendito seja Deus. Lília, Deus abençoe, um coração grandioso para você. Flávia, minha irmã, seja bem-vinda também. Ariela, minha querida. Clemilda, Deus te abençoe. Dona Elza, quanta gente de Deus reunida num só lugar. Boa noite, Luzia. Deus te abençoe. Cristiane Targa, minha irmã querida. Estamos aí partilhando daquilo que Deus fez conosco nesse final de semana. Foi maravilhoso esse domingo na presença do Senhor. Boa noite, Adriana. Boa noite, Eliette. Sejam bem-vindas. Faltava ela, mas ela já chegou. Edilane veio chegando com toda alegria, com toda esperança e com muito amor ao nosso querido e amado São José. Sandra, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vanessa de Machado também já está aqui conosco, gente. Só gente de Deus, só gente apaixonada pelo nosso querido São José. Vanilda, seja bem-vinda. Raquel, seja bem-vinda ao nosso quarto dia da nossa novena em honra a São José. Gente, faltava ela também, hein? Andréia Frois acabou de chegar, apaixonada por São José, uma mulher extremamente mariana. Que maravilha, gente, que maravilha estarmos juntos aqui. Você que é apaixonado por São José, envie essa live para mais pessoas, para aqueles que ainda não entraram, que venham participar conosco dessa noite maravilhosa com São José. Boa noite, Carla, boa noite, Vanessa. Gislaine acabou de chegar também. Oh, meu Deus, querida Gislaine, seja bem-vinda, minha irmã. Que maravilha, meu Deus do céu. E essa noite, gente, o tema é um tema muito, muito especial. Vamos falar um pouco sobre fidelidade. Algo que no mundo de hoje tem sido tratado com tanto descaso. Fidelidade. Nós vamos falar sobre a fidelidade de São José. Nós vamos falar deste homem que não se corrompeu com as influências e com aquilo que o mundo poderia ter proporcionado para ele. Ele preferiu ser fiel a Deus. Ele preferiu ter a aprovação divina do que a aprovação das pessoas. São José é este homem fiel, que não se deteve a nada, mas a todo momento ele avançava na vontade de Deus. Podemos dizer que São José, o sobrenome dele é fidelidade e confiança. E hoje uma pessoa muito querida mesmo, aluna da comunidade Ordena-te para quem tu amas, uma mulher apaixonada por São José, vai vir partilhar conosco. É isso mesmo, deixa eu ver aqui se ela já está aqui. Tati, Deus te abençoe, minha irmã querida. Tenho boas notícias para você, hein? Tô voltando para o estado do Espírito Santo, Tati, em novembro, hein? Ai, meu Deus, teve uma missão para ir. Cadê ela, gente? Cadê a mulher? Ai, chegou! Meu Deus do céu! E ela chegando, porque o Rio de Janeiro continua lindo! Olá, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, está tão bonita, minha irmã. Seja bem-vinda à nossa É novena porque em honra a São José. esse fim de semana foi aqueles que arrebata, gente. Nossa. Que bom, que bom. Fernanda, seja bem-vinda à nossa novena em honra a São José. Que bom que você está aqui com a gente para partilhar do nosso quarto dia, partilhar de tudo aquilo que São José tem feito na sua vida. E a gente de longe pode contemplar, né, a Fernanda de antes e a Fernanda de depois, diante desse caminho ao lado de São José. Eu tenho certeza que ele tem sido um pai, ele tem sido provedor, ele tem sido defensor da tua vida e da tua casa. Porque ele não guarda só a Fernanda, mas ele guarda toda a tua casa. Ele guarda o Nicolas, ele guarda tudo, né? E é bonito demais a gente ver e contemplar isso. Seja bem-vinda.
Obrigada, boa noite. Tanta gente nova que eu tenho conhecido, né, através do Ordena-te e através de tudo aquilo que Deus tem proporcionado para mim. E eu acho muito interessante que já é o segundo ano que eu participo do Ordena-te, mas esse tem sido o verdadeiro Ordena-te para mim, porque eu estou saindo de uma casca que eu nem sabia que existia, né? E São José, ele vem nesse cenário. São José, eu comecei a pensar hoje, né, de onde veio São José, qual foi o primeiro contato de São José comigo, e eu descobri que eu fui batizada na igreja de São José, na cidade de São José do Vale do Rio Preto, no dia 9 de maio de 1982. Então lá já começava uma história que eu não conhecia e que hoje eu tenho dado a liberdade dele agir na minha vida, né? Então é tudo muito novo, né? Tenho certeza que nessa live muitas pessoas têm várias experiências com ele, mas as minhas experiências têm sido novas não porque ele não estava aqui, mas porque eu não permitia que ele estivesse. Eu não Que, percebi. que lindo, que lindo. Vamos então rezar juntos, né? Entregando a nossa vida, entregando tudo que nós trazemos no nosso coração para ele, para São José. E eu queria que você, meus irmãos, minhas irmãs, que estão rezando comigo essa novena em honra a São José, que você não se deteve, não se detenha, quero dizer, corrigindo, que você não fique assim, será que eu devo pedir isso? Será que eu devo falar isso para São José? Preste atenção. Se Deus quis contar com São José, quis contar com a participação dele, quem somos nós, para não também trazermos este homem para participar das nossas realidades, de tudo aquilo que nós temos vivido. São José é este homem acessível a toda e qualquer realidade. Hoje, eu estava rezando e partilhando com uma irmã. E aí ela veio me falar do manto de São José. E aí eu fui me aprofundar nesse manto. Meu Deus do céu. Eu falei, Jesus do céu. Esse São José, quando eu acho que eu já descobri tudo dele, vamos dizer assim, me encantando mais. Sabe aquela coisa assim que você a cada dia se surpreende mais com as proezas deste grande homem. Então, meu irmão, minha irmã, você que está rezando conosco essa novena, o nosso quarto dia, eu quero convidar você hoje a ser ousada, a ser ousado nesta novena. E não duvidar daquilo que São José é capaz de alcançar para nós. Veja, se a sua necessidade, se aquilo que você hoje quer pedir a São José está em concordância com a vontade de Deus, São José lhe dará. Não tenha dúvida disso. O seu pedido tem que estar em concordância com São José. E se isso estiver, pode ter certeza, é ele que vai vir antecipando essa graça. Amém. Vamos pegar juntos hoje o quarto dia. O tema de hoje é São José, exemplo de fidelidade. Vamos dar início, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a Amém. Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Socorrei sem demora. Queremos pedir, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha em nosso auxílio nesta hora, trazendo ao nosso coração essa comunhão com o nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, nos encher da presença de Deus, nos encher desse discernimento, dessa sabedoria, das coisas do alto. Ajuda-nos, Espírito Santo, a compreender melhor os mistérios da vida de São José e do poder da sua intercessão. Nós contamos com a tua presença, Espírito, nós contamos com a tua direção sobre nós. Nós contamos, Espírito Santo, que o Senhor venha tirando tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos e nos impede de entender melhor a palavra de Deus, entender melhor as coisas de Deus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para descamar dos nossos olhos tudo aquilo que nos ofusca a visão espiritual, porque de nada vale nós enxergarmos tudo, mas nos nossos olhos espirituais a gente não discerne nada, a gente não vê nada. Dai-nos a graça, Espírito Santo, por intercessão de São José, a sermos homens e mulheres espirituais nesse dia,
nesta santa hora, em nome de Jesus. Amém. Rogai Amém. por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje, página 142, página 142. Fidelíssimo São José, que nos destes tão belo exemplo no fiel cumprimento dos vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de Pai nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José, para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que, aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fê, vamos partilhar um pouco, então, sobre este tema de hoje, né? São José, exemplo de fidelidade. Que tema, hein? Vem sempre de sola, né? Para aquilo que a gente está vivendo. É muito engraçado, porque tudo que vem nos cercando é o constrangimento mesmo divino, trazendo aquilo que ele quer que você seja, mas que você não atingiu ainda. Eu não sei se isso acontece contigo, né? Mas comigo é direto e parece que, assim, 24 horas as pessoas estão assistindo o que eu estou vivendo, porque Deus vem falando através delas. E essa novena veio também como resposta a isso, né? Falar da fidelidade de São José para uma pessoa que recentemente chamou São José para morar aqui, né? É muito engraçado, porque primeiro você vai pensar em fidelidade, né? O que é fidelidade? É você ter constância com aquele compromisso que você firmou, seja com Deus, seja com você mesmo, seja com o outro, né? E eu sempre falo para todo mundo que me conhece que eu sou a Maria procrastinadora, né? Eu tenho um problema muito sério com a constância, mas eu tenho visto que até nessa um pouco mais de intimidade com São José, ele tem me trazido, primeiro, esse silêncio que fala, né? Às vezes a pessoa vai falar, nossa, tá ficando doida, né? Mas não é, é um silêncio que fala, porque não é um silêncio omisso, é um silêncio que tem sabedoria, né? E eu comecei mesmo hoje, ao longo do dia, né, pensando, São José, vai colocando para mim onde que eu comecei a te encontrar. E eu me lembrei, né, dos primeiros momentos que eu comecei a orar com a irmã Zélia falando também do cordão de São José. E mesmo assim, você vê ele batendo a sua porta e você não prestando atenção. Para eu prestar atenção em algo, tem que ser coisas repetitivas, né? Depois comecei esse meu relacionamento também com Teresa de Ávila. E Teresa de Ávila mais uma vez veio me apresentar São José, né? E Teresa de Ávila coloca que não tem nada das pequenas às grandes coisas que ela tenha recorrido a São José e não tenha sido atendida. Mas é muito diferente de uma relação de comércio, de troca, de pagamento. Não é isso. É uma relação de apoio. E é esse apoio constante. É isso que eu tenho sentido, né? Não só na área financeira, como eu sou provedora da minha casa, né, abaixo de Deus, eu sempre recorro a Ele e Ele tem me respondido. Tem também a questão do demonstrar zelo. Eu sinto muito zelo de São José sem invadir, né? E eu comecei a perceber que, não tendo São José na minha vida, eu simplesmente abstraía, rasgava uma parte da escritura.
vivia a paixão de Cristo, vivia toda a parte redentora de Deus, mandando seu filho, porém ficava uma lacuna, né? Então, a pessoa que se relaciona com a história de redenção, né? A nossa história de redenção, aquilo que nós cremos, aquilo que é o fundamento da nossa fé, eu simplesmente deixava uma parte da história para trás, que era a parte de São José, né? Certa vez eu estava em missão e fui para Salvador, eu não me lembro o nome da cidade. E quando nós chegamos lá, tinha um sítio de recuperação, fomos visitar a capela desse sítio. E quando chegou lá, o crucifixo. Acho que travou. Por que tem um bebê ali? Aí ele veio me dizer, porque o Cristo, ele já nasceu para a cruz. Travou. Travou, agora voltou. Parou ali naquela parte. Isso, voltou. Parou naquela parte assim, que você chegou num sítio de recuperação e aí você chegou na capela. Foi aí que travou, aí, só para você continuar. Então, nessa capela tinha um crucifixo, né, em cima do sacrário, onde havia um bebê crucificado. E aquilo me chocou muito e eu questionei, né, por que daquele bebê? E o Frei me respondeu, porque o Cristo, desde o nascimento, ele nasceu para a cruz, né? Então, veja, São José nasceu para participar dessa história. São José foi separado para isso. E eu acredito veementemente que desde a concepção de São José, desde toda a sua árvore genealógica, ele também foi separado para isso. Sim. Porque Deus, ele tem desses detalhes, nada é por acaso. Né? Não era simplesmente porque ele era um homem fiel, porque acredito que teriam outros fiéis também. É a fidelidade que é cega. Você pensa, naquela época, né? Ele passar por tudo que ele passou, tendo uma lei que protegia todos os direitos dele, e ele simplesmente rasgou a lei daqui para viver a lei de Deus. Tamanha confiança. Né? Sim. E eu vejo. E hoje. Pode falar, Fernanda. É porque eu vejo assim, essa questão de São José e a fidelidade dele. Quando você começou a live, né? E você dizia assim, fidelidade é você assumir com responsabilidade o compromisso que você fez. E antes de São José assumir a responsabilidade de pai de Jesus, ele assumiu a responsabilidade de seguir a Deus. São José, ele não se tornou um homem bom e fiel ali naquele momento em que o anjo saudou. Não, São José desde sempre já foi. E Deus só confiou o que confiou porque São José já respondia. E quando você dizia dessa questão de procrastinar, às vezes é tão difícil para a gente entender, algumas pessoas entenderem que são nas pequenas coisas, nas coisas mais ordinárias, mais pequenas, mais invisíveis, quando ninguém está vendo. Quando você consegue ser constante ali, é ali que Deus se revela. São José tinha uma vida constante de oração, com certeza, dentro da sua realidade de homem, dentro da sua realidade de descendência de Davi, porque ele trazia na sua história, né, na sua vida, no seu sangue, a descendência de Davi. Então, era um homem que frequentava o templo. Então, pela sua idade, né, que a gente vê aí que São José não era um homem velho, mas era um homem mais jovem, era um homem adulto, vamos dizer assim, né? Para dar conta de atravessar o deserto, para ir para Egito, para fugir com Nossa Senhora, né? Ele era um homem jovem, era um homem viril, era um homem resistente. Então, São José, ele poderia dizer, né, buscar a Deus, ser fiel a Deus. Não, eu vou viver a minha vida, porque hoje é isso que a gente ouve. A gente ouve isso dos homens, a gente ouve isso das mulheres, né? São José era solteiro, né? E se depara com uma realidade de um compromisso com uma mulher como a Virgem Maria. E ali,
quando Deus fala com ele, quando Deus se remete a ele através de sonho, a gente percebe que São José, ele continua sendo o José. Ele continua. A experiência que a gente vê na vida de São José, ele continua sendo José. Ele continua sendo aquele José fiel. Tanto que, se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus, Fernando, e a gente pegar ali quando o anjo fala, a primeira coisa que São José faz assim que ele termina o diálogo com o anjo, ele se coloca de pé e às pressas ele vai fazer o que Deus havia pedido. Tamanho era o compromisso dele com Deus e tamanha era a responsabilidade de cumprir o que Deus fazia. E a gente percebe que muitas das vezes a gente fica nessa, né? Será que eu vou? Será que eu respondo o que Deus está me pedindo? Hoje A mesmo, primeira né? coisa que a gente ia pedir, pode me confirmar? Não é? Tudo bem, o senhor está falando Desenha, comigo, Senhor, desenha. mandou um anjo aqui em casa, mas pode me confirmar? Sim, sim, é isso Né? mesmo. E São José nos inspira, Fernanda, a sermos assim. Essa espiritualidade josefina nas nossas vidas é justamente para nos encorajar. Encorajar a ter uma vida fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Nós precisamos assumir isso, ser fiel. E veja, nós, inclusive nós, né, estamos ali na comunidade Ordena-te. E quantas de nós começamos o ano muito bem e de repente a gente começa a se trair. A gente começa a trair a ordem que Deus nos pediu. Ordena-te para quem tu amas. E aí a gente começa a se entreter com um monte de outras coisas. A gente começa a se distrair com um monte de outras coisas. Muitas das vezes a nossa infidelidade a Deus é justamente devido às nossas distrações. A gente se distrai, então a gente perde muitas das vezes as oportunidades de ser fiel a Deus. Quem é muito distraído, com certeza, com facilidade, se trai e trai as pessoas. Eu não estou falando de uma traição, por exemplo, uma traição conjugal, mas uma traição de afeto. Eu me recordo de uma Beata Conchita. Não estou te ouvindo. De uns parentes, né? E ela estava com o esposo. Só que o esposo estava desconfortável naquele ambiente. E quando o esposo dela olha para ela, ele já dá sinal de que... Você está me ouvindo? Agora estou. Está me ouvindo? É porque teve um pedacinho que cortou. Ai, meu Deus. Então, vai lá. E vou continuar aqui, né? Tá todo mundo me ouvindo agora, né? Sim, Pronto. agora está ótimo. Voltou, né? Então, essa Beata Conchita, ela diz assim, que ela olha para o esposo e o esposo dela dá sinal que eu quero ir embora. E aí ela continua. Ela disfarça, mas ela tinha visto. Ela disfarça, se entretém com as amigas e distrai. E ele ali continua, né? No ambiente onde ele não queria. E aí os dois, então, deu a hora de ir embora. Ela vai, pega a sua roupa, o seu casaco, entra no veículo com ele. E quando ela entra no veículo, ela percebe que ele está triste. Ela não tem coragem de tocar no assunto, mas quando ela chega em casa, a primeira coisa que Conchita faz é pedir perdão para o esposo. Porque ela diz, eu traí você. Eu traí a tua confiança, eu traí a nossa parceria, eu traí em estar do teu lado na hora que você mais precisava de mim. E eu preferi olhar para mim, porque eu queria ficar. Às vezes a gente está com uma imaginação sobre fidelidade muito distante do que ela realmente é. Quando nós assumimos um compromisso com o nosso Senhor, esse compromisso envolve inclusive isso. Estar aonde Deus quer que a gente esteja, ter amizade com quem Deus quer que a gente tenha, fazer o que Deus pede para a gente fazer. Isso é fidelidade. E São José,
Ele não quis assumir o papel de pregador, porque ele podia. Fernanda, ele tinha conteúdo, gata. Presta atenção, o homem viveu com Jesus. O homem podia falar assim, gente, eu vou pregar aqui sobre quem é Jesus Cristo. O homem viveu com Jesus, dormia, acordava, alimentava, ensinou uma profissão para ele. Presta atenção, o homem tinha conteúdo para falar de Jesus Cristo e nem por isso ele quis ser um pregador. Nem por isso ele quis ser um anunciador de Jesus Cristo publicamente. Mas ele assumiu a paternidade e ele foi fiel naquilo que Deus pediu. Deus pediu para José o quê? Seja pai. Seja esposo de Maria. E ele foi Por fiel. isso que na oração Aí, de Fernanda, hoje, ele foi fiel aí. Ai, meu Deus, eu fico louca. por isso que nessa oração de hoje, eu tinha até grifado, né, que na parte que ele foi exemplo de fidelidade em todos os deveres do seu estado de vida. Ele não foi fiel em querer sair fazendo o que não era para ele fazer. Ele foi fiel no ordinário, naquilo que ninguém estava vendo, naquilo que ninguém estava prestando atenção, com certeza chamando a atenção de Jesus, formando Jesus, ensinando Jesus a ser homem, né? Porque esse é o papel dele. E não foi por isso que o silêncio é para conosco, é para o aparecer nas escrituras, mas o silêncio não é o silêncio com Jesus, não é o silêncio na missão. Essa é a grande diferença. Porque as pessoas acham que o silêncio é simplesmente não falar. E o silêncio é muito mais do que isso. O silêncio é falar na hora que deve falar, com quem se deve falar. Essa é a diferença. É silenciar para quem não deve saber. E isso a gente tem que saber, trazer para a nossa vida. Quando você não tinha o Samuel, o que acontecia? Você se doava muito mais à sua missão. Hoje você se doa, mas a sua missão ela tem que estar de acordo com o seu estado de vida. Uma mulher que acabou de ter um bebê, ela não vai conseguir ter uma rotina de oração que ela tinha antes. Mas a oração dela vai estar com as mãos. E é isso que José vem trazendo. José vem trazendo uma oração no ordinário, né? Como foi, muitas vezes, traduzido por Maria Escrivá, muita coisa veio de São José. Sim. Né? E você vê que hoje, né, são riquíssimas até mesmo os recursos que nós temos para orar, das imagens de São José. Nossa. Hoje em dia tem Nossa Senhora dormindo, São José cuidando. Ai, tudo que eu queria. Tem São José beijando a testa de Jesus lá no meio da carpintaria, né? Por quê? Porque é a sensibilidade de se trazer um José presente. Um José na vida real. Exatamente. Parabéns. Esta é a vida real. Porque as pessoas mistificam tudo que não é para mistificar. Tem que doer. No final do dia, José não aguentava mais. É igual muitas vezes eu chego em casa que eu não aguento falar uma palavra, porque já acabou. E você tem que respeitar o seu corpo, em descansar, lógico, fazendo as obrigações que ainda faltam, mas respeitando que acabou. Amanhã tem mais. E eu vejo muito isso em São José, né? Desse até acordar cedo, do preparar, do ver o que está faltando dentro do armário e ir lá comprar para Nossa Senhora fazer um pão. Esse é São José. Né? Isso enquanto Nossa Senhora fazia parte dela. Vocação. E a fidelidade é uma vocação. Porque a gente tem essa, hoje, ainda mais hoje em dia, né? Engraçado que eu estava aqui com o Samuel antes da live. E a gente estava vendo uma musiquinha de Marta e Maria. E ali a gente vê a gente. Marta no ativismo e Maria na contemplação. São duas vocações diferentes. E São José, quando a gente vai falar de fidelidade, a fidelidade dele foi a vocação dele de ser santo. A vocação sobre santidade foi anunciada nas Sagradas Escrituras, no livro de Deuteronômio. Ser de santos como Deus é santo. Nossa vocação
vocação primeira é isso, é a santidade, é ser pessoas separadas para Deus. E a nossa maior dificuldade é viver num mundo separado para Deus. Porque no fundo, a gente quer trair a Deus e ser fiel ao mundo. A gente Que a gente quer se encaixar. não dá, não dá, não dá. Não dá para misturar. Infelizmente não dá, né? E Deus fala isso para nós através desse testemunho de São José. O que realmente vale a pena? Sabe, Fernanda, eu vejo a fidelidade de São José nessa vocação primeira dele, de ser santo. Depois, na vocação dele, de ser aquele que acompanharia Nossa Senhora, que estaria ao seu lado, que não seria um peso na vida de Maria, mas que seria um refrigério na vida de Maria. E depois, como pai, como aquele que formou o seu filho, como aquele que educou na fé. Porque, para mim, a maior formação que Jesus recebeu de José foi a formação da fé. Maria e São José formaram ele. E hoje, a nossa vivência, a nossa aproximação com São José precisa ser assim. Eu vi a Claudinha, né, dizendo desse apoio de São José também. Quantas pessoas eu vejo que conseguem entender que São José, ele é muito mais do que um provedor financeiro. Ele é um apoio espiritual. Ele intercede pela nossa santificação. Não é só bens que a gente recebe de São José, bens materiais. Porque na vida de Jesus, São José não deu só bens para ele. São José não deu só uma profissão para Jesus. São José deu testemunho para Jesus. E Jesus aprendeu com José a ser um homem viril, forte, com responsabilidade. São José, ele demonstrava isso no dia a dia para Jesus. Quando ele ia para a carpintaria, quando ele poderia muito bem falar assim, eu sou o pai do Filho de Deus, ele vai prover todas as coisas aqui em casa. Veja que ele fazia o ordinário, ele era fiel nas suas responsabilidades humanas. Eu sou o pai, eu sou o esposo, eu sou o provedor, então eu vou para o serviço, eu vou fazer o que precisa ser feito. O resto é com Deus. Como isso vai ser multiplicado, como isso vai acontecer. E ele se preocupava em sentar com Jesus. Várias fotos a gente vê, né? Ele sentado com Jesus, ele ensinando Jesus a trabalhar. Tem uma imagem que eu gosto muito, né? De Jesus menino, pequeno, brincando de martelar e São José numa mesa em cima. Você via que a pessoa, a companhia de São José era agradável para o menino Deus. E nós precisamos trazer essa companhia através das nossas orações, através da nossa afetividade com São José, trazer essa espiritualidade para a nossa casa, trazer essa espiritualidade para a nossa vida, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Eu costumo dizer para as mães, né? E eu já te falei isso várias vezes, né? A Fernanda está aí no processo de nulidade no seu casamento. E várias vezes eu disse isso para você, né, Fernanda? Quem será o pai do Nicolas, o pai espiritual do Nicolas é São José. Várias vezes, né, a gente conversava sobre isso e eu me lembro de uma vez, você até mesmo dizer dessa figura, dessa presença masculina. E eu dizia para você, não sei se você vai lembrar, o Nicolas não vai ter falta de uma figura masculina, porque São José é mais presente que qualquer outro homem na vida dele. Então não vai faltar referência masculina, porque São José será mais presente ainda na sua casa. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, convidá-lo, chamá-lo. E como que você começou a trazer a presença de São José na sua casa, Fernanda? Então, eu voltei do Fiat, né? Muito, vamos dizer assim, enamorada. Porque a comunidade tem essa característica, né, Dan? Apesar de Mariana, você chega lá, você encontra José de cara. E é José também nas mulheres, é muito engraçado, né? E teve um momento do Fiat que eu cheguei bem antes, e eu sentei, assim, eu tinha um estudo bíblico para fazer. Primeiro eu cheguei muito cansada e descansei, e o lugar maravilhoso, né, onde aconteceu, eu sentei num banquinho, assim, no alto, e fiquei olhando o pessoal trabalhando, que eles não deixavam eu trabalhar, porque eu era visita. Muito Ai, acolhedores, que né, todos, saudade muito você aqui. acolhedor, e falam comigo como se eu fosse lá de Alfenas, né, que eu entendesse esse mineirês que fala tudo misturado. Aí
eu sentada lá e contemplando aquilo, e eu vendo eles trabalhando, sabe? E era trabalho assim, bruto, de montar as coisas, montar a tenda. E eu olhava e falava, gente, a Danusa nem tá aqui. Mas de um sim, tudo tá acontecendo aqui, né? Eu repeti essa mesma história para o Marcelo, que é o fundador, né, do encontro, o Sonho de José, esse fim de semana, porque foi um derramar de graças, e ele falava, Marcelo, do teu sim, da tua obediência, só nesse encontro, olha quantas vidas estão sendo transformadas e não vai acabar aqui. E de José, eu repito, nós não estaríamos aqui se ele não estivesse fazendo o papel dele, né? E o que as pessoas não entendem é que ele não é simplesmente santo. Ele está em outro patamar, reconhecido pela igreja, né? Ao lado de Nossa Senhora. E falando de São José, eu comecei a pesquisar, mas na verdade eu queria fazer um link, né? Porque esse ano eu estou vivendo uma espiritualidade com João Paulo II. João Paulo II está me acompanhando esse ano. E eu estava procurando algo de João Paulo II com São José. E eu não achei somente de João Paulo II. Eu achei São José amparando todos os papas. Todos os papas falam São José, inclusive o Papa Francisco assumiu que na escrivaninha dele, onde ele faz todas as homilias, lá está São José, né? Então, São José é esse fiel protetor que te dá o afago e te ajuda a produzir, né? E eu achei muito interessante isso, né? E depois Bento XVI também dizendo que José é um pai silencioso, mas ele se conhece no silêncio, né? Isso foi em 2005. E tem uma homilia do Papa Francisco que eu achei fantástica, inclusive fecha com o tema de fidelidade, né? E ele falando de sonho, vou ler porque é bem pequenininho, tá, Dan? E ele dizia, em março de 2017, José age quando dorme, porque sonha o que Deus quer. Aí ele vem exortando, né? Hoje gostaria de pedir que nos conceda a todos a capacidade de sonhar, porque quando sonhamos coisas grandes e bonitas, nos aproximamos do sonho de Deus, daquilo que Deus sonha sobre nós. Que São José, né, conceda aos jovens, porque ele era jovem, a capacidade de sonhar, de arriscar, de cumprir tarefas difíceis que vieram de seus sonhos. E conceda a nós fidelidade, que em geral cresce diante da atitude correta, do silêncio e da ternura, que é capaz de guardar as próprias debilidades e a debilidade dos outros. Né? Isso foi Papa Francisco que disse. Né? Então, eu sendo fiel, não estou sendo fiel só para mim, a fidelidade ela irradia. Né? E nós temos experiência disso, nós vivemos isso no dia a dia. O que Papa Francisco ora lá, nós oramos aqui. Né? Então, o que São José viveu não morreu com ele. Ele não é um santo de altar, ele é vivo porque o legado fica. Né? Essa é a diferença que as pessoas não enxergam. Não é o anjo aparecendo e traduzindo o meu sonho, como aconteceu com São José. É São José na minha vida. São José quando o meu pneu deu problema. E eu clamo muito São José, principalmente nas coisas de carro, porque assim, pensa numa coisa que a gente só quer andar, a gente só quer chegar e andar, né? Aí, muitas vezes, tem um amigo meu que ele fica perguntando, tu viu isso, viu aquilo? Eu falei, cara, não sei. Não sei nem o que tu tá falando, porque não, realmente não é coisa de mulher, né? E São José, ele vem nos formando ainda mais para ser mulher, porque ele nos aproxima de Nossa Senhora. E essa proteção é geral, isso irradia, sabe, na nossa vida. E é isso que eu tenho sentido esse ano, principalmente quando eu abri as portas para ele. Até as plantas daqui ele está cuidando agora, né? Ele faz o que a gente não consegue fazer. Fê, vamos rezar um pouco para esse povo,
estar conosco, né, nessa novena. Quero pedir a São José que venha em auxílio a cada necessidade espiritual e humana, a cada coração aflito, angustiado, a cada mente perturbada, que a fidelidade atingir a todos que rezam conosco nessa noite. Que a fidelidade de São José atraia a todos para mais perto de Jesus. Eu quero clamar a intercessão de São José por aquelas pessoas que me pediram oração hoje. Quero colocar diante de São José um rapaz que saiu da UTI, mas que ainda precisa de muitos cuidados. Que Deus possa, através de São José, chegar até este rapaz, em nome de Jesus. Eu quero colocar toda a missão nossa do dia a dia. Tudo aquilo que nós temos que fazer e que muitas vezes não queremos fazer. Que São José venha mesmo nos formar. Amém. E muitos de nós não sabemos formar tendo a missão de ser formador. Amém. É isso que eu quero colocar. E que nós possamos reconhecer a nossa realidade. Porque quando a gente está no lugar que a gente tem que estar, quando a gente está obedecendo a Deus, mesmo sem entender, a gente está vivendo o que José. José não entendeu tudo. José não recebeu uma cartilha informando tudo o que ia acontecer. Mas José esperava passo a passo e ele dividiu, inclusive, as dores de Nossa Senhora. Eu creio que Nossa Senhora suportou tudo não somente porque ela era escolhida, não somente porque ela era toda de Deus, mas porque José dividiu com ela em todos os momentos. Amém. Amém, eu creio. Vamos colocar juntos esse terço de São José. Quero rezar também, Fernanda. Me veio muito forte essas pessoas que estão passando muitas necessidades devido a essas chuvas pesadas, né? Quero pedir por essas cidades, por essas famílias. Quero colocar aqui as pessoas que hoje estão perdendo tudo, inclusive os seus sonhos. Quero colocar diante de São José. Quero colocar todas as alunas do Ordena-te para quem tu amas, Comunidade Mariana Resgate. Quero apresentar aqui as pessoas, as almas que participaram do encontro ontem, Mulheres com Propósito, Sonho de José, aí no Rio de Janeiro. Quero pedir a São José que ajude esse povo a ser fiel a Deus e a manter perseverantes naquilo que Deus colocou no coração deles nesses dias. Amém? Amém. Vamos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. São José, valei-nos. 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 José, valei-nos. São José, valei-nos. São José, valei-nos. São José. valei-nos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-nos, São José. São José. Valei-nos. 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 Ó meu glorioso Nessa dezena, Dan, me vem muito no coração colocar todas as pessoas que empreendem e que muitas vezes são responsáveis por sustentar outras famílias, porque elas empregam pessoas. Amém. Então, elas não sustentam só a casa delas com o trabalho,
elas dão meios dos outros se sustentarem Amém. também. Eu Amém. queria pedir a São José sabedoria e fidelidade para essas pessoas. Amém. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. São José, São Valei-nos, José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, São valei-nos, José, São valei-nos, José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos, São José. valei-nos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. São José, Valei-nos, 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 São José, valei-nos. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-nos, São José. São José, São valei-nos, José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, São valei-nos, José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos, São José, valei-nos, São José. valei-nos. Pegar a oração final, a gente poder rezar o Santo Terço, encerrando com a oração final, na página 140. A vós, glorioso São José, ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus e de Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, e principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu, e na terra alegrai a minha alma para a honra de Jesus e de Maria e vossa. Amém. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das Das promessas promessas de de Cristo. Amém. Amém, Amém. Fernanda. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada por estar conosco nesta noite. Obrigada por ter se desdobrado aí com o Nicolas para poder estar aqui com a gente. Eu sei que não é fácil, né? Mas você tem dado um sim de cada dia, um faça-se de cada dia ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te retribua. Amém. Já tem retribuído melhor do que eu mereço. Não como eu entendo, mas como eu mereço. Amém, glória a Deus. Povo de Deus, então nós vamos encerrando a nossa novena. Amanhã, se Deus quiser, 15 para 6, nós estamos aí fazendo a nossa quaresma. Hoje o dia foi intenso, as reflexões foram profundíssimas. E amanhã nós damos continuidade. 15 para 6 da manhã, 5h45 e às 20 horas, se Deus quiser, o nosso quinto dia da novena em honra a São José. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma abundante e poderosa em nome de Jesus. Fernanda, Amém. beijo no coração, beijo no Nicolas aí. Fica com Deus. Tchau, gente.